Bora lá! Boa noite, gente! Boa noite, bom dia para quem não está vendo esse vídeo aqui. Que legal, né? A gente está de volta, que maravilha! Esses dias a gente fez um vídeo aqui, um assunto foi meio bem polêmico, né? Quando a gente começou a falar sobre identidade, né? A identidade espiritual das pessoas, né? Nós começamos a falar algumas coisas interessantes a respeito, né, daquilo que muita gente não sabe, os mistérios, né, por trás da palavra de Deus, daquilo que Deus ele projetou para cada um de nós. Aí nós viemos aqui mais uma vez agora, corrido, né? Eu tentei fazer a live, marquei para fazer a live mais cedo, tá? E até durante a semana mesmo eu coloquei aí anúncio que viria fazer essa live, né, falando um pouco sobre identidade e propósito dentro do princípio da palavra de Deus. E eu escolhi alguns textos aqui para a gente poder ficar mais à vontade sobre esse conhecimento, até porque depois eu quero essa live, com certeza eu vou tentar transferir ela para o YouTube, para que você possa ter um pouquinho mais de nível de conhecimento. Eita glória, tá aí a minha esposa. Deus abençoe, tá acompanhando, boa noite. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, e eu queria que você pegasse caneta, você que está vendo agora a live ao vivo, e você também que vai ver depois, né? Fala uma coisa para mim, amor, os fundos musical tá alto, tá bom essa altura, tá dando para entender bem, só para mim poder arrumar aqui. Daniel capítulo 2, no versículo 22, né? Versículo 21, diz assim, tá? Para a gente poder meditar. Daniel, capítulo de número 2, e versículo 21, tá bom? Daniel 2, 21. Deixa eu colocar aqui, tá? Para você poder já... Daniel 2, 21, para você poder... Daniel 2, 21, tá bom? Vamos lá. Daniel 2, 21 fala assim, olha só, presta atenção para você entender onde nós vamos chegar aqui no ensino dessa noite, tá? Eu sei que tem gente aí que nessa sexta-feira talvez não esteja, tá? Não saiu, não esteja dormindo, esteja acordado até essa hora, e é bom você entrar comigo nessa profundidade daquilo que Deus ele vai falar conosco aqui. Eu estou muito tranquilo e estou confiante que Deus vai revelar coisa interessante para você aqui. Daniel capítulo 2, versículo 21, ele diz assim, Daniel capítulo 2 e no versículo 21. Ele muda as épocas e as estações. Ele quem? Deus. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Daniel capítulo 2, 21. Certo? Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Os que buscam discernir e conhecer. Versículo 22. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Então bora lá, tá? Para que você comece comigo, tá? Para que você comece comigo, já abaixar um pouco, tá muito alto, isso mesmo. É bom porque eu não tenho noção aqui. Isso. Acho que tá bom agora, se estiver bom, fala. Olha só, então tá bom, bora lá. Deus em seu poderio, no seu esplendor, na sua grandeza, ele muda as épocas, tá? Ele muda as estações, ele destrona reis e estabelece e dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Aos que buscam discernir e conhecer. Essa passagem bíblica está em Daniel capítulo 2, versículo 21. Por que eu trouxe esta passagem bíblica no início desse tema, identidade espiritual e propósito? Primeira coisa, precisamos entender o que é certo propósito.
tá? O que significa propósito? Alguém que está me assistindo aí, tá? Presta atenção bastante, porque nós vamos entender o que é propósito. Propósito e nada mais é do que a vontade divina. Quando nós falamos de propósito de Deus, nós estamos falando de vontade divina. Um propósito estabelecido por Deus é a sua vontade divina, tá? Para nós. Um propósito, tá? Estabelecido por Deus nada mais é do que a vontade divina, tá certo? A vontade divina estabelecida por Ele sobre a nossa vida. E nós vamos ouvir muito isso e ver muito isso no livro de Efésios capítulo 1 e versículo 4. Tá? O livro de Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante, vai falar exatamente, certo, sobre isso. Tá? Eu estou com a Bíblia aqui do meu lado e eu vou abrir a Bíblia aqui para a gente poder meditar juntos. Tá bom? Nessa palavra, por quê? Porque ela que vai dar fundamento a tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje. Nós vamos falar aqui hoje sobre, tá, a identidade. Nós vamos falar o que foi estabelecido por Deus nessa identidade, né? Vamos falar profundamente sobre hereditariedade, herança hereditária, tá bom? E você vai entender como funciona isso, né? Aquilo que foi estabelecido, que foi escrito por Deus. E aí nós vamos ver lá. Bora lá. Efésios capítulo 1 e versículo... Efésios capítulo 1. Efésios... Novo Testamento, gente. Efésios capítulo 1. Muito interessante que Deus ele vai falar conosco. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 4. Tá? Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim, ó: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos irrepreensível em sua presença. Em seu amor nos predestinou. Guarda bem essa palavra aqui, predestinou, tá? Predestinou. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então, olha lá, bora lá. Predestinou. A palavra predestinou, ela é o conjunto de duas palavras, pré e destino. Ou seja, a palavra predestinou, ela tem o significado de duas palavras ligadas uma à outra. A primeira palavra aqui é pré, a segunda é destino. Então, juntando as duas palavras, significa predestinou, ou seja, houve um predestino da parte de Deus escrito para que você pudesse seguir na terra, ou seja, houve um predestino. Então, como isso? Como você me explica isso, não é, pastor Alessandro? Simples, tá? Se o texto em Efésios está falando assim, Deus nos escolheu nele, por que eu estou falando hoje com mais detalhes? Porque aquele dia eu trouxe, naquele vídeo, eu trouxe uma informação, um ensinamento, e hoje eu tenho uma necessidade de trazer uma base bíblica para dar continuidade naquilo que nós começamos a falar, para você ver a profundidade. Quando você nasce, obviamente o seu pai e a sua mãe vão ter que entrar no cartório. O que eles vão fazer no cartório? Vão fazer uma certidão de nascimento. Nessa certidão de nascimento, quando você nasce, ali está escrito o dia que você nasceu, a hora que você nasceu, né, muitas vezes. Tá? Nessa certidão de nascimento está escrito o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome dos seus avós, avós paternos, avós maternos, né? Então, ali tem alguns detalhes sobre aquela nova vida que nasceu. Tá? Então, nesse cartório é feito um documento, um papel assinado, né? E esse papel está constando alguns dados seus para você viver nessa terra, nesse mundo físico, seu corpo físico. Ele precisa ter um documento chamado certidão de nascimento. Posteriormente,
Esse documento ele vai ser trocado, guardado, né, na certidão de nascimento, porque através dessa certidão de nascimento você vai fazer um outro documento chamado RG, que chama-se Registro Geral, que todo mundo chama-se de identidade, certo? Ok? Só que quando você faz isso, tá? Esses documentos, ou quando seu pai faz a certidão de nascimento, constando, tá? Tudo aquilo, aquelas informações básicas que colocam na certidão de nascimento, que depois é colocado também no registro geral chamado identidade, muitas pessoas não sabem que aquilo ali nada mais é de uma atitude, uma ação, tá? Que isso já aconteceu no mundo espiritual de uma forma muito mais completa. Como assim? Quando você ainda está em espírito, tá? Talvez você não saiba, porque Deus é gerador de espírito. Então ele gerou você em espírito. Em espírito Deus te gerou, e quando Deus te gerou em espírito, da mesma forma que os seus pais terrenos fizeram um documento, uma identidade escrita, o nome do pai, o nome da mãe, os avós paternos, os avós maternos. Quando você nasceu em espírito, Deus também fez um documento. Este documento que Deus fez, por isso que ele diz, elegeu nele, eu vou te provar na Bíblia, Salmo 139, no versículo 16, nós vamos abrir já já, Salmo 139, versículo 16, ali está falando sobre isso. Deus fez um documento e escreveu nesse documento o nome do pai, do seu pai terreno, o nome da sua mãe terrena, tá? O lugar que você iria nascer, tá? Tudo foi escrito nesse documento. É como se fosse um dossiê que Deus fez, assim como, vou repetir, assim como os seus pais terrenos fizeram uma certidão de nascimento para você, e depois, posteriormente, foi feito um RG, uma identidade para você viver na Terra. Quando você era espírito, você tem um dossiê com todos os seus dados, não só espirituais, como também os seus dados para viver no mundo físico, nesse mundo terreno, para interagir com o mundo terreno, certo? Quando você era espírito, Deus fez um dossiê do seu espírito, tá? Com o seu nome. Nesse dossiê consta o nome espiritual que você tem, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, tá? Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, que diz: e aos vencedores darei uma pedrinha branca escrita o novo nome. Por que novo? Porque você vai conhecer naquele exato momento um nome que você já tinha, que para você será novo, mas é um nome espiritual. Então foi feito um dossiê. Esse dossiê está escrito todas as suas características, tá? Não só físicas, mas espirituais. Nesses documentos, ali vai estar escrito o seu nome espiritual, vai estar escrito também quando você foi gerado, não criado, você foi gerado em espírito, tá? Então, neste documento, nesse dossiê, a sua idade é outra, o seu nome é outro e o seu pai é outro. Nesse documento você tem pai, mas não tem mãe, porque o Deus que te formou, que te gerou, ele é o seu pai e ele é a sua mãe ao mesmo tempo. Até porque você foi gerado dentro dele, certo? Então Deus, quando ele gera espírito, gera dentro dele. Por que Deus está falando aqui? Por que o apóstolo Paulo está falando em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos elegeu nele? Quando a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, né, antes da fundação do mundo, ele está dizendo assim, ó, você já foi escolhido dentro de mim antes da fundação do mundo, em mim, e eu já te dei um nome, que não é o nome que seus avós ou seus pais deram a você, aqui, que é um nome espiritual, certo? Já escrevi. Olha só o que está escrito para você. Vou te provar na Bíblia, Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16, certo? Isso tudo para você ter uma base bíblica daquilo que eu estou falando aqui, tá? Salmo 119, no versículo 16. Olha lá. Salmo 119, versículo 16. Epa, já achei aqui.
119, versículo 16. Cadê? Não, 139. Salmo 139, 119 não. Errei aqui, ó. Salmo 139, no versículo 16, diz assim, ó. Teus olhos, olha só o que diz o Salmo 139, no versículo 16. Teus olhos viam o meu embrião. Em teu livro foram registrados todos os meus dias, antes mesmo que um só deles existisse. Ouviu aí? Se você tiver uma versão bíblica diferente da minha, vai estar escrito basicamente a mesma coisa com outras palavras, tá? Teus olhos me viam, teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que esses dias viessem a existir. O que Deus está falando aqui no Salmo? Ele está falando que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, como está lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele já te conhecia. E que ele escreveu todos os seus dias. Lembra que eu falei aqui? Que Deus já escreveu, né, todos os seus dias num livro, certo? E nesse livro que Deus escreveu todos os seus dias, esse livro chama-se Livro do Propósito. Se eu disse que propósito, tá? Salmo 109, 16. Se eu disse que propósito nada mais é do que a vontade divina, significa que este livro eu posso chamá-lo de o livro da vontade divina na minha vida, certo? O livro da vontade divina na minha vida. Então, eu posso trocar esse livro chamado Livro do Propósito para livro da vontade divina na minha vida. Livro da vontade divina na minha vida, certo? Efésios capítulo 1, versículo 4. Qual é essa vontade divina na minha vida? Qual é esse propósito, certo? Estabelecido por Deus na minha vida, que está na palavra de Deus. Bora lá. Efésios 1, 4. Ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo, certo? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor, versículo 5, nos predestinou para sermos adotados como filho por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Versículo 9. O que aconteceu? Como foi isso? Como que Deus, como que eu soube, né, de Deus em espírito o seu propósito? Versículo 9 fala assim, ó, ele nos revelou, e nos, plural, todos nós em espírito quando estávamos em Deus. Todos nós em espírito quando estávamos em Deus. Revelou o mistério da sua vontade. Lembra que eu falei que o propósito é a vontade divina? Então, ele nos revelou qual era a vontade dele para nós. Deus nos revelou qual era a vontade divina, quais eram os planos dele para nós, aqui, ainda em espírito. Aí você vai entender muitas coisas que você não entende. Sabe aquele negócio que você fala assim, por que muitas crianças nascem com alguns defeitos, alguns problemas congênitos, a gente não sabe por quê. Por que algumas crianças nascem com alguns problemas que você fala assim, poxa, Deus é injusto, Deus não poderia permitir, Deus não poderia deixar nascer pessoas dessa forma, com esses defeitos, com essas dificuldades, né? Aí se você estiver raciocinando dentro do que eu estou falando, você vai entender o porquê que algumas coisas que anteriormente você não entendia, não é com o porquê que acontecia, porque Deus permitia, mas agora, né, se você tiver com essa clareza de ensinamento, você vai entender, entendeu? Dentro desse princípio de identidade espiritual e propósito que eu estou falando aqui, certo? E nos revelou, versículo 9, ele nos revelou o quê? O mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, certo? Que ele estabeleceu em Cristo. Ele estabeleceu em Cristo. Então, como que eu hoje consigo
entender, saber o que Deus me revelou em espírito, os mistérios da sua vontade, os mistérios daquilo que ele, qual eram os seus planos, né? O que Deus projetou, o que Deus planejou, né? E o seu bom propósito. Aqui está dizendo que tudo em Cristo, através de Cristo, ok? Aí nós temos aqui algumas coisas que nós precisamos raciocinar, certo? Nós já lemos aqui Salmo 139, no versículo de número 16, falando que Deus já tinha escrito os meus dias, todos os meus dias, os seus dias, os nossos dias, foi escrito em um livro chamado Livro do Propósito. Se foi escrito, aí a pergunta é, então, pastor Alessandro, eu estou vivendo o que Deus escreveu para mim? Tudo que está acontecendo na minha vida é o que Deus escreveu? Eu estou vivendo a vontade, exatamente a vontade de Deus para mim? Essa é a pergunta, né? As pessoas estão vivendo dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades sentimentais, dificuldades espirituais, em muitas áreas da sua vida, certo? Então, se essas pessoas estão vendo isso, você vai me perguntar, então quer dizer que tudo isso que eu estou vivendo é aquilo que Deus planejou para mim? Então olha lá, bora lá a resposta. Versículo 9. Ele nos revelou os mistérios da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Deus estabeleceu bons propósitos. Então, quando você era espírito, antes de você encarnar, né, que tem gente que ele tem dificuldade de entender essa palavra, né? É um preconceito por algumas palavras por conta de serem usadas mais em determinadas religiões, as pessoas acabam tendo esse preconceito. Então, antes de você encarnar, foi feito um relatório, foi feito um dossiê e com a sua participação, tá? Com a sua participação, com a sua concordância, você esteve de acordo, ainda em espírito, com tudo que foi escrito, tá? Então é um registro, esse RG que aqui é feito, um RG no mundo físico para você, que chama-se registro geral, esse mesmo documento é feito lá. É um registro geral no mundo espiritual, e nesse registro geral consta tudo sobre você. Só que nesse registro geral é colocado o nome do seu pai, que também é sua mãe, que é Deus. Você não tem avós paternos lá, você não tem avós maternos lá. Quando você ainda era espírito informe, como nós lemos no texto bíblico, no Salmo 139, que Deus escreveu os seus dias antes dele existir no mundo espiritual, ainda em espírito, lá você não tem pai e mãe, lá você tem um pai que ao mesmo tempo é sua mãe, que é Deus. Lá você não tem avós paternos, muito menos avós maternos, porque antes de Deus ninguém existiu. Tá? Antes de Deus ninguém existiu, então muda muita coisa. Agora, o que Deus escreveu para você em espírito, Ele escreveu em espírito. Quando você se tornou uma matéria, aí você me pergunta, como eu já falei, não, então eu estou vivendo tudo que Deus escreveu para mim. Não exatamente. Por quê? Porque para você viver aquilo que Deus escreveu, a vontade divina para a sua vida, para você viver a vontade divina, a vontade de Deus, a vontade divina para a sua vida, é necessário, tá? Algumas coisas. Nós vamos falar aqui que eu não quero que esse vídeo fique, que essa live fique extensa, tá bom? Para você poder, né, entender de uma forma muito clara, tá? O que nós estamos trazendo para você essa noite, tá? Então algumas perguntas surgem em meio a todo esse cenário do que eu estou falando aqui. Primeira pergunta que surge é:
Eu estou vivendo os propósitos de Deus para a minha vida? Eu estou vivendo a vontade divina para a minha vida, já que Deus escreveu, como diz em Efésios capítulo 1, no versículo 4, como diz em Efésios no capítulo 1, no versículo 9, né? Eu estou vivendo os propósitos de Deus, o bom propósito de Deus na minha vida ou não? A primeira pergunta. A segunda pergunta, por que então que nascem pessoas, né, com problemas, crianças com problemas, né, e vivem esses problemas e muitas vezes morrem com esses problemas em uma família? Por que que nasce? Tá? Isso é a explicação que nós vamos trazer dentro de um princípio bíblico, dentro de um princípio espiritual. Entendeu? Por que que nascem? Por quê? Né? Essa é a segunda pergunta. Então, se a gente entende, se você que está chegando aí agora, Cleiton, tudo bom? Vai chegando, vai compartilhando essa live para mais pessoas chegar. É muito importante o que nós estamos falando aqui sobre identidade espiritual. Se você não conseguir entender, conhecer a sua identidade espiritual, você não consegue deslanchar em muitas coisas na sua vida. Nós precisamos alcançar esse conhecimento, esse discernimento. Por isso que eu li lá em Daniel capítulo 2, no versículo 22 primeiro, porque só Deus pode falar sobre isso. E lá no livro de Daniel capítulo 22, aliás, capítulo 22, versículo 21, capítulo 2, versículo 21 em diante, Daniel capítulo 2, versículo 21 em diante, diz assim, Deus muda as estações, está lá. Deus muda tudo, só não muda o propósito. Ele não muda o propósito. Deus não muda a sua vontade divina na minha vida e na sua vida. E nem eu consigo mudar a vontade divina na minha vida. Nem você consegue mudar a vontade divina na sua vida. Isso é fato. Agora, nós muitas vezes podemos sair de fora dessa vontade. Sair desta vontade divina. Por conta da nossa própria vontade. Então, o que acontece? Quando você nasce, né, ainda criança, que o Espírito foi liberado para a sua vida, através de Deus, que Deus, né, te dá o Espírito de vida, esse Espírito que foi um Espírito que foi orientado, que teve um registro geral, né, que teve um documento espiritual, vamos assim dizer, escrito neste livro, tá? Onde ali é colocado os seus dados, as suas informações, quem é você de verdade, tá? Neste livro, certo? É colocado tudo isso. Você vem, quando você chega em espírito ainda, quando você está numa fase que você é criança, você ainda está o seu espírito predomina sobre você. Só que é como se houvesse na sua mente um blackout. Você esqueceu de tudo. Você esqueceu daquilo que foi combinado em espírito. Você agora é ensinado pelo seu pai e pela sua mãe, né? E eles vão conduzir você ao crescimento, vão começar a ensinar você os princípios que eles aprenderam. E muitas vezes esses princípios que eles aprenderam não são princípios, muitas vezes, né? Alguns princípios ou todos os princípios que eles vão te ensinar não são princípios bíblicos cristãos. Eu estou falando muitas vezes por quê? Porque alguns são e outros não. Porque aprenderam, é aquilo que eles aprenderam que eles vão ensinar. Então, por que então muitas vezes eu não vou viver o princípio de Deus na minha vida? Se Deus estabeleceu que eu ia nascer dentro de uma casa, dentro de uma família, e eu teria um pai, teria uma mãe, e por que então eu não vou conseguir? Porque é simples. Porque você vai ter que ser instruído pela sua autoridade, a autoridade que foi estabelecida por Deus sobre você, que é seu pai e sua mãe, que está na sua casa. Ali eles vão estabelecer uma autoridade sobre a sua vida, certo? E dentro desse princípio de autoridade, eles vão ensinar exatamente aquilo que eles aprendem. Então, se eles não têm também o que eu vou te falar aqui agora, eles não vão conseguir te colocar dentro do propósito que Deus estabeleceu para você, que você esquece, você esqueceu.
Ou seja, se não tem uma cultura cristã, se os seus pais não têm, né, um princípio cristão, um princípio de intimidade com Deus, de busca com Deus, obviamente que eles não vão conseguir te ensinar, te orientar dentro de um propósito, dentro de um princípio. Porém, ainda assim eles são autoridades sobre a sua vida, certo? Você vai continuar sendo ali alguém que Deus está o tempo todo tentando trazer você de volta para aquilo que Ele te chamou. Então, por isso que você entende-se dentro deste princípio o porquê que Deus fala para Jeremias: Jeremias, antes que eu formasse você no ventre da sua mãe, eu já tinha designado você para ser profeta. Entendeu? Antes que Deus formasse você no ventre da mãe dele, ele já tinha chamado você para ser profeta. Então Deus te chamou para ser profeta. Ou seja, Deus chamou Jeremias, aliás, me perdoe, Deus chamou Jeremias para ser profeta. Só que naquele momento Jeremias ia ser o sacerdote. Então Deus trouxe para Jeremias uma revelação que Jeremias teria recebido já em espírito de Deus quando ainda era informe, como diz no Salmo 139, no versículo 16. Então Deus ele vai trazer a memória de Jeremias exatamente o que ele havia combinado com Jeremias. Então você percebe que tudo que eu estou falando aqui tem uma base. Então como é que eu vou acessar essa identidade espiritual? Como é que eu acesso isso? Tá? Agora o mais importante é você entender que quando Deus ele escreveu tudo sobre você nesse livro do propósito, Deus não olhou só para você. Deus olhou para uma geração que viria após você. Por quê? Porque tudo que Deus escreveu para você serviria para uma geração. Serviria para gerações que viriam após você. Quando eu não me coloco, quando eu não consigo, quando eu não sei e eu não vivo essa vontade divina, esse propósito que foi escrito por Deus, o prejuízo ele é grande, porque esse prejuízo ele não vai me alcançar sozinho. Ele vai alcançar gerações. Aí, né, vamos supor, você não conhece e não está dentro da vontade divina e do propósito divino. De repente você vai casar e você vai ter filhos, e do mesmo processo que você passou em espírito, que Deus fez um relatório, que Deus fez um dossiê sobre você, vai acontecer a mesma coisa com o espírito. Os seus filhos vai receber de Deus o dossiê, e esse dossiê dentro da vontade divina, Deus vai colocar na vida desta criança uma vontade divina em espírito, escrita no dossiê, para que o tempo todo Deus tenta trazer a sua geração para dentro de um propósito. E aí, consequentemente, né, como você também está fora, você muitas vezes não vai conseguir. E só tem um jeito de você mudar isso. Então, repara, presta atenção, da mesma forma que eu estando fora do propósito, eu consigo prejudicar uma geração que virá, que Deus planejou através de mim, né? Através dos meus e através de mim. Eu também posso mudar a história de gerações quando eu também estou dentro de um propósito de Deus. Então, quando eu estou dentro de um propósito de Deus, dentro da vontade divina, eu também posso mudar gerações da mesma forma que eu, não estando, posso prejudicar gerações. Então, quando Deus escreveu, né, sobre você, lá ainda antes de você nascer, nesse livro do propósito, ele escreveu todo o propósito divino para você, que serviria para uma geração. Quando Deus cria Adão, quando Deus formou Adão, criou e formou Adão do pó da terra, Deus já tinha escrito para a humanidade ali um propósito. E o propósito de Deus era simples para toda a humanidade através de Adão. Está lá em Gênesis. Como assim está em Gênesis? Sim, está em Gênesis. Porque Adão, ele conversava com Deus na virada do dia, todos os dias. E na virada do dia, quando Deus conversava com Adão, Deus dava a Adão direcionamentos para Adão. Só que os mais explícitos que estão na Bíblia,
era: domina sobre todas as coisas. Quando Deus fala para Adão dominar sobre todas as coisas, é porque Deus sabia que havia dado capacidade para o homem de governo, de governar. Deus sabia que havia dado capacidade para o homem de governo. Então, quando Deus diz para Adão, né, em sua conversa com Adão, domine sobre todas as coisas, governe sobre todas as coisas, é porque Deus sabia que havia colocado dentro do homem uma capacidade de dominar, uma capacidade de governar, uma capacidade de fazer algo, certo? Deus havia feito isso. Quando Deus fez isso, Deus sabia. Então, todos nós nascemos com essa capacidade de governo, de dominar sobre todas as coisas. Só que o que é mais fácil, mas também é mais difícil, o que é mais fácil, mas também nos complica, é o domínio próprio. O domínio próprio é que mais nos atrapalha em dominar sobre todas as coisas, porque o primeiro domínio é sobre nós mesmos. Por que o primeiro domínio é sobre nós mesmos? Porque é o espírito lutando contra a carne. Quando é que o meu espírito começa a lutar contra a minha carne? Quando o meu espírito ele tem uma conexão com Deus. Porque quem se conecta com Deus não é a minha carne, é o meu espírito. Então, quando o meu espírito se conecta com Deus, começa uma guerra entre a minha carne e o meu espírito. Então, eu preciso entender isso. Então, a única forma de eu conhecer o propósito de Deus, que é a vontade divina sobre a minha vida, é através do conhecimento do meu espírito com Deus, o relacionamento do meu espírito com Deus, certo? Quando o meu relacionamento, quando eu chego na plenitude do meu relacionamento do meu espírito com Deus, obviamente que a minha carne passa a não ter força mais, porque o meu espírito tem força, entendeu? Então, quando é que a carne é fraca? Quando ela não vence o espírito. E quando é como assim vence o espírito? Quando o espírito vence a minha carne, porque o meu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus, com Deus. Então, eu preciso entender isso. Amém? Então, para que você possa ficar mais focado no que eu estou falando aqui, tá? Presta atenção. Eu disse numa outra live, num outro vídeo anterior a esse, e até postei no YouTube, e teve um irmão que comentou, que eu falei sobre os nomes, né? Chamei-te pelo teu nome, que é um nome que nós pensamos que Deus chamou eu, Alessandro, né? A Juliana tá aí, a Júlia tá aí, né? Na live. A Júlia, não, Deus não chamou a Júlia, eu chamei pelo teu nome, eu chamei pelo teu nome, o nome que eu te dei aqui, que você não conhece, certo? Deus, então você tem um nome lá no seu registro geral, que é o seu RG aqui, mas o seu RG lá, no mundo espiritual. Nesse RG lá você tem um nome, aqui você tem outro nome, não é o mesmo nome que você tem lá, certo? O mundo espiritual conhece o seu nome lá, ok? Lá nesse mundo espiritual, você sabe que até o inimigo, né, ele pode saber esse seu nome, só você que não sabe, até ele pode saber. Mas você não sabe. Então você tem um nome espiritual, o seu espírito tem um nome e você tem um nome terreno, sua carne tem outro nome, certo? Ok? Então quando Jesus ele vem, né? Ele vem de novo, para a gente poder concluir aqui, para não ficar muito extenso, depois nós voltamos com mais detalhes. E você que está vendo esse vídeo, você tem todo o direito de deixar perguntas aí, tá bom? Nos comentários, aonde quer que esteja esse vídeo, seja seja aqui mesmo, né? Ou seja lá no YouTube, ou qualquer lugar que esteja esse vídeo, você tem todo o direito. O Lucas tá aí, né? Lucas tá aí, eita! Paz, Lucas. Então presta atenção para você entender. Né, essa questão do registro geral, né? Então, como acontece a questão da hereditariedade, da herança?
uma herança espiritual. Você tem uma herança espiritual. A sua herança espiritual tanto pode ser boa, quanto pode ser ruim. Certo? Aí está o Lucas aí. A sua herança espiritual, paz, Lucas, Deus abençoe. A sua herança espiritual, ela pode ser boa, pode ser ruim. Então, quem determina a minha herança espiritual, a minha herança ou maldição, né, hereditária ou espiritual, sou eu, por conta da vontade divina. Eu já disse que propósito aqui significa vontade divina. Isso é o propósito de Deus, vontade divina na minha vida. Então, quando eu determino que eu vou viver o propósito de Deus, descobrir esse propósito, descobrir essa vontade de viver, eu corro o risco sim de trazer uma herança para os meus dentro de um princípio da vontade divina. Quando eu estou fora disso, aí eu corro o risco de trazer uma maldição, né, espiritual que vem sobre a minha família, sobre a minha descendência, sobre aqueles que virão após mim. A pergunta que nós fizemos é: eu estou vivendo ou não dentro da vontade divina ou fora da vontade divina? Cada um sabe como eu sei, cada um sabe como vai saber, né? Se está dentro ou não. Simples, Bíblia, conhecimento. Não tem como eu saber se eu estou vivendo a vontade divina se eu não estiver dentro de alguns princípios. Quais são esses princípios? Meu espírito em comunhão com Deus. Meu espírito em comunhão com Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, conhecimento da palavra de Deus. Se o versículo 9 de Efésios, capítulo 1, versículo 9, está dizendo assim, ó: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Em Cristo. Cristo é o quê? Cristo é a palavra. Repare que ele não está falando em Jesus, está falando em Cristo. Aí entra o que eu falei no outro vídeo, que Jesus não era filho de Deus, e teve até um irmão que comentou, que eu não falei por quê, e era filho de quem? Jesus era filho de José. Quem era filho de Deus era Cristo. Então o mistério espiritual, né, estava no segundo nome, não no primeiro. Certo? Então bora lá, para você poder entender. Se o bom propósito estabeleceu em Cristo, como eu descubro esse bom propósito? Como eu descubro essa vontade divina? Em Cristo. E como é que eu vou descobrir esse propósito e essa boa vontade, esse propósito e essa vontade de Deus na minha vida divina? Como que eu vou descobrir isso em Cristo? Como que eu vou descobrir isso em Cristo? É simples. Quando o meu espírito ele está convertido em Deus, não a minha carne, porque a carne só se converte depois do espírito convertido, né? E aliás, por que a nossa carne fica quando, né, a Bíblia diz do arrebatamento que nosso corpo será transformado? Porque esse corpo aqui na realidade ele já tem a natureza pecaminosa. Por isso que quem se converte é o nosso espírito. Né? É o nosso espírito que se converte. Então o nosso espírito tem que estar ligado, porque é o nosso espírito que interage com o mundo espiritual. É isso que você precisa entender. Então, você que está vendo esse vídeo, você que está assistindo, a hora que você estiver assistindo, você tem todo o direito de perguntar, tirar sua dúvida dentro daquilo que você entendeu. Agora, perguntas coerentes, inteligentes. Não venha com achismo. Não venha com aquilo que você acha que é, porque eu estou trazendo para você dentro de um princípio da palavra de Deus. Certo? Dentro de um princípio da palavra. Vamos lá, cadê o Lucas? Vamos ver se eu chamo o Lucas. Cadê o Lucas? Vamos ver o Lucas. O Lucas está lá. Então, gente, bora lá. Para você poder entender. Lá. Vamos ver se ele aparece aí. Ô, Cadê Glória. você, né? Tá escuro aí? O que acontece contigo? Pera aí, vou acender a luz. Oxe,
Tu quer aparecer no escuro? Pera aí. Meu Ô, Deus do céu. Glória! Eita! Aleluia! É céu! Olha quem apareceu aí, rapaz. O menino Lucas. Estou aqui. Eita. Ô, Lucas, a gente tá falando, eu tô falando aqui sobre. Eu falei aqui sobre o Registro Geral de Deus, que é o RG espiritual, né? Que aqui é feito um RG, nós fizemos um RG aqui que chama-se identidade e que chama-se Registro Geral, né? E que na realidade ali são informações que são colocadas, né, nos nossos documentos aqui, Uhum. que é para nós sermos identificados aqui no mundo físico, né? Tipo Lucas Oliveira, certo? E aí, o Cadu entrou aí também. Aí. Lucas Oliveira, né? Aí tem o Alessandro, que sou eu, tal. Só que no mundo espiritual também tem um registro geral, muito mais completo do que esse que tem aqui. Nesse registro geral, tem todo o nosso relatório, tudo, é como se fosse um dossiê. E o detalhe é que nós participamos ali, porque assim, quando você nasce aqui, o seu pai, ele vai fazer o documento que é a certidão de nascimento, só que você não participa. Hum. Você ainda é um bebê, você é uma criança. Mas quando chega uma determinada idade, você faz o RG, que é o registro geral. É. E muitas vezes precisa da sua foto lá. Você tem que ter uma foto no registro geral, que é esse RG. Certo? Que é a sua identidade. Passa a ser a sua identidade aonde você for. Né? Passa a ser a sua identidade. Lá no mundo espiritual também tem esse RG, que é o registro geral, só que lá tem um detalhe. Lá você tem pai, mas não tem mãe. Aí, tá doido. Entendeu? Lá você tem um nome, mas não tem um sobrenome. Aqui você tem um nome e tem que ter um sobrenome, né? Aham. Tá, o nome e o sobrenome. Lá você tem um nome e você não tem um sobrenome. Então lá você não tem avós paternos nem maternos, porque Deus não tem ninguém acima dele, só ele. Isso. Lá você só tem pai. Olha só, o negócio é forte. É. Então o seu espírito, ele é completo, porém seu espírito, ele não precisou ter um avô nem uma avó. Que ele tem um pai. E nesse pai que o espírito tem, tem tudo. Porque ele tem o pai ali, tem o pai, tem a mãe, tem o avô, tem tudo ali. No Uhum. mesmo, num pai só, numa pessoa só. Em um ser só. Só que para viver no mundo terreno, você tem uma descendência. Certo? Uma descendência. Mas da mesma forma que você tem uma descendência aqui, de pessoas, né, carnais, acabou até meu fundo aqui, né? E você tem pessoas aqui, descendência, carnais, você também tem descendências espirituais, certo? Então, olha só como é que é forte. Tudo que Deus escreveu no livro do propósito, da vontade divina para você, vai depender de você, o que Deus vai escrever no livro do propósito, da vontade divina na vida dos seus que virão depois. Uhum. Por que eu falo isso? Porque se você sair fora do propósito, A minha geração vai não pagar. conhecer o propósito, se eu não conhecer o propósito de Deus, não conseguir entrar nesse propósito, aqueles que nascerão de você, Deus vai ter que escrever no livro do propósito para eles, relativo àquilo que você viveu ou não viveu com relação ao que Deus escreveu para você. Uhum. Porque Deus vai tentar colocar a sua descendência dentro da vontade dele. Entendeu? Ele vai tentar colocar a sua descendência. Se você estiver dentro do propósito, amém. Maravilha. Mas se você estiver fora do propósito, né, de Deus, fora da vontade divina, porque o propósito significa vontade divina. Né? Então, se você estiver dentro da vontade divina, beleza, tranquilo. Mas se você estiver fora, o que você tiver fora ou dentro vai fazer com que Deus escreva também no livro do propósito, lá no Salmo 139, versículo 16, que fala que Deus escreveu todos os nossos dias, antes dele existir ainda, quando nós éramos um embrião. Ele nos viu embrião, ele nem era embrião, mas ele nos viu um embrião e escreveu, né, no livro do propósito sobre todos os nossos dias. Então, Naquele livro. só um livro. Eu pensei que só tinha o livro da salvação, só. Não, tem mais.
tem mais livros. A Apocalipse diz que, né, naquele grande dia abrirão os livros. Apocalipse 22, se não me engano. Né? Abrirão os livros, o livro do propósito, o livro da vida e o livro que o anjo escreve. Todos os nossos passos, tudo que a gente Uhum. pensa, a gente faz, que tem um anjo que ele anda conosco, ele anda anotando tudo que nós fazemos, que nós falamos, que nós pensamos. E esses livros serão comparados com o livro do propósito, para ver se nós andamos segundo o que Deus havia escrito nesse livro do propósito. Então deixa eu entender aqui, pastor. Só vamos viver as promessas que está escrito na Bíblia quando a gente acessar o nosso espírito, né? Quando você acessa, quando o seu espírito está conectado com Deus, né? Quando você conecta o seu espírito com Deus de uma forma plena, você consegue viver e entender. Por quê? Porque você vai acessar a sua real identidade. Uhum. Tem muita gente que não consegue nada com Deus, nada mesmo, porque ela não conhece a sua identidade. Por que ela não conhece? Não é nem saber o nome. Ah, eu quero saber o meu nome espiritual. Você pode até não saber o seu nome, mas você pode saber o propósito. É. Como que eu consigo saber o propósito? Quando eu acesso em espírito Deus, né? E então não tem como eu saber, não tem como eu viver o que Deus tem para mim, que o livro de Efésios capítulo 9 fala que é a boa vontade de Deus. Então a boa vontade de Deus só vai compreender em espírito, porque aquilo que é bom em espírito muitas vezes para a carne é ruim, É, verdade. E entendeu? muitas vezes Na vai carne fazer mostra a vontade de Deus que é boa, e tipo assim, Jesus tava na cruz, tava fazendo a vontade boa, mas tava sentindo dor. E às vezes a pessoa nem fala assim, mas exatamente. por que eu tô sentindo dor? Tanto que Jesus, quando está lá no Getsemane, fala que, Pai, se possível for, passe-me esse cálice, É, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, quando Jesus fala seja feito conforme a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja conforme o propósito. isso. Que o Senhor é vivo. Está doendo a carne, É, mas o espírito, entendeu? tá Então, forte, tipo, aquilo que dói na carne está fazendo bem para o espírito. verdade. E aquilo que Ó, esse faz a aqui. carne faz mal pro espírito. Mas por que dói na carne? Porque a gente a gente não aceita o processo. Uhum. Se você aceita o processo, mesmo que doa, Não tem- você sente paz, Isso. entendeu? Então, é isso essa é a maior dificuldade das pessoas. Só que a dificuldade das pessoas é porque isso é falado, pregado de uma forma muito rasa, de uma forma muito simples, a pessoa não consegue entrar nessa dimensão porque o que as pessoas falam? Você precisa ter uma vida com Deus, você precisa orar, você precisa buscar. Só que, tipo, por que eu tenho que fazer isso? O que vai acontecer? Qual é o resultado que eu vou ter de uma É, forma profunda? verdade. Né? Então, tipo, fica muito mais interessante quando você conhece, quando você sabe Uhum. tudo, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo, o que está em jogo, né? Como assim? Por que eu não consigo, né? Tipo, porque a carne, tudo bem, por que a carne? Né? Por que a carne? Eu não consigo, é por causa da sua carne, que é a sua carne, mas tudo bem, é por causa da carne, mas como que funciona? Como que a minha carne age? Como que o meu espírito age? Eu já vi muitas pessoas Tem falando muita gente que assim, não né? sabe, tem muita gente que pensa que o espírito de vida que a gente tem é o Espírito Santo, Aham. que foi dado para todo mundo, e não é. É totalmente diferente, né? É totalmente Eu já diferente. vi as pessoas Então, o falando assim, espírito por que eu tenho que orar, sendo que Deus sabe sabe o que eu quero. Mas isso não tem a ver com Deus, tem a ver com você descobrir o propósito de Deus para sua vida, né? exatamente, A oração não é exatamente. para Deus, é para a gente mesmo. Sim. Então, pense numa luta. Nós temos dentro de nós um espírito que é acostumado com o espiritual. Aham. E temos uma carne acostumada com a terra. Né? Então, tipo, pensa assim, né? O espírito querendo te levar para o mundo dele e a carne querendo deixar você na terra. É, Querendo deixar o espírito na terra. isso. Né? Ué, só que o que veio do céu foi o espírito, né? Então, quem sempre tem que governar é o céu e não a terra. Então, a Verdade. nossa terra aqui quer governar o espírito. E por isso que a palavra fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exatamente. Então, nós precisamos entender
Esse princípio. Aí eu tenho um rapaz que foi lá no vídeo lá, e ele falou assim que, ah, mas você falou, ele não teve, não raciocinou no que eu falei, né? Uhum. Para entender, que eu falei, ó, Jesus não era filho de Deus. Aí eu falei dos dois nomes. Eu falei que existe um nome espiritual e um nome físico, carnal, né? Um nome natural, um nome, né? Tanto que você vai lá, os caras colocam no registro, natural da onde? Né? Natural da onde? Natural da terra. Natural da terra. Né? Lá no registro geral é natural da onde? Não, filho, é natural, é sobrenatural, porque é É, espiritual. verdade. Entendeu? Lá não está natural, lá está sobrenatural. Aquilo que é acima do natural. Aham. Então, ele não soube raciocinar, e quando eu falei que Jesus não era filho de Deus, eu estava falando que Jesus era filho de José. E que o que era filho de Deus era Cristo, que era o segundo nome, que era o nome que está acima de todos os nomes. Uhum. Não Jesus, porque Jesus era natural, o nome natural todo mundo tinha. Tinha muita gente que tinha. Então, o segundo nome que era sobrenatural, que era Cristo. Né? Então, tanto que aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 9, está dizendo assim, ó, nos revelou os mistérios da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Em Cristo, não em Jesus. Então, né, nós temos que acessar o Cristo que muitas vezes está em nós. E esse Verdade. Cristo está dentro de nós em espírito. Então, como, como que eu acesso a vontade de Deus? Essa vontade de Deus está no nosso espírito. Só que a gente muitas vezes não consegue acessar ela. Por Uhum. quê? Porque nós muitas vezes não conseguimos acessar ela porque o nosso espírito tem para acessar o que já está em nosso espírito é necessário. Porque, ó, para pensar. Se Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou significa predestino, deu um predestino para nós. Por que pré? Porque ele sabia que a gente saia fora do destino Verdade. que ele Ele escreveu. estabeleceu. Predestino. Então, aí, se ele já nos elegeu nele, né, e já nos abençoou com toda a sorte de bênção em espírito, em nós. Isso. Nosso espírito já está abençoado. Uhum. Como é que eu não acesso? Com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Está em mim já, eu preciso acessar. Está em você, você precisa acessar. Então é isso. Só que eu vou continuar no outro dia, porque senão vai ficar muito longo. Ah, Pessoal, aham. eu já vou encerrar aqui, Pro que eu vou salvar esse aqui, depois vou mandar pro. povo entender melhor, Jesus era uma pessoa comum. Só que Cristo estava dentro dele. E Cristo é a identidade real dele. Então ele orava, ele buscava Exatamente. para ativar e mostrar o Cristo para a Terra. E tipo assim, Sim, uma outra forma para as pessoas entenderem, Deus, ele não pode morrer. Então quem morreu na cruz? Foi Jesus, porque Cristo ressuscitou. exatamente. Ou seja, o Jesus que morreu na cruz é a carne. Isso, é a E carne. o que viveu ali, o que ganhou força ali foi o Cristo, Isso, que é o Espírito. Que é isso que tem que acontecer com a gente. Não tem outro jeito de matar a carne, você não vai através de sacrifício. é, ela, As pessoas não querem se sacrificar. não quer renunciar, né? Isso. Então, a única forma de você ir para a cruz, para que Cristo ele se sobressaia e nasça em você, é através do sacrifício. É, E o que é o sacrifício? Os processos querem nos levar para o sacrifício, só que a gente quer sair do processo. isso. A gente não quer entender. A gente Então, pensa os processos, que dor é para matar a gente, mas é para amadurecer, né? exatamente. Então, os processos, eles vêm, eles acontecem justamente para sacrificar a carne, para que Cristo sobressaia em nós. Isso. Aí não tem como, entendeu? Então eu quero a glória, eu quero a bênção, eu quero tudo, mas eu não quero passar pelo processo do É, sacrifício. é por isso que o processo dele é tão duro, que é para matar a carne mesmo. É para matar a carne, porque o espírito ele Para aguenta. dilacerar, que foi o que aconteceu com Jesus, né? É, Dilacerar, né? Então o último estágio de Jesus foi o quê? O último estágio foi as surras, né? As pancadas, tudo que aconteceu, né? uhum. Então, na realidade, a gente precisa entender que aquilo que nos fere é aquilo que nos dá vida, É verdade. né? O que nos fere é aquilo que faz Cristo sobressair sobre nós. Uhum. Né? Então, no meio disso tudo, acontece muita coisa.
acontece abandono, acontece traição, acontece rejeição, acontece ingratidão, Essa é a maior acontece, prova que a gente está no caminho, né? né, as pessoas que você gosta, que você mais tem carinho, que você mais ama, te abandona. É. Todo esse processo, se você. Que tá, você tem duas alternativas. Ou você, a carne vai ganhar vida, né, se você não entende, Aham. ou o espírito vai ganhar Um vida. dos dois. Cabe a você entender. Se o Decidir. espírito ganhar vida, é Cristo que, né, sobressai em você. Entendeu? Aham. Então é isso. Nós muitas vezes achamos que viver com Cristo. Então, viver com Cristo é todo dia sacrifício para poder matar a carne e que Cristo sobressaia sobre nós através da crucificação. Está atento à voz de Deus todos os dias. Se está em Cristo, eu sou o Cristo. E eu vou ser esse Cristo. Você vai ser esse Cristo. Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, em qualquer lugar. E é por isso que você passa os processos. Verdade. Né? Então é isso. Mas, bora lá. É isso que eu queria falar nessa noite. Eu vou encerrar aqui. Deus abençoe. Pode encerrar aí, Lucas. Beleza. Deus Fica com Deus. abençoe. Povo, Vamos falando aí mais tarde que eu vou encerrar aqui. beleza. Paz Eita, do Senhor, povo, paz. Deus. Paz. É isso aí, gente. Meu Deus do céu. Então, que você possa entender isso que foi ensinado aqui, eu vou colocar lá eu vou colocar lá no YouTube, no canal do YouTube, tá bom? O canal é Riqueza e Sabedoria, eu vou colocar lá no canal do YouTube Riqueza, tá bom? Vamos lá, Riqueza e Sabedoria. Deixa eu colocar aqui para você que vai Riqueza e Sabedoria. Tá? Esse é o canal que vai estar esse vídeo lá completo para você entender. E nós vamos fazer depois, subsequente, outros ensinamentos para você poder entender, tá bom? Para quem não conhece, sou o pastor Alessandro. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Continue nos acompanhando. Inscreva-se no nosso canal, tá bom? E nos acompanhe aqui no Instagram, tá? No Treinando Liderança. E lá no YouTube é Riqueza e Sabedoria, o nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. E fique atento que mais lives virão. Deus abençoe.